Oi gente, meu nome é Maria Vitória, eu sou uma estudante do terceiro ano do ensino médio e eu vou explicar para vocês o que é a radiação. A radiação é a propriedade em que núcleos atômicos instáveis tendem a emitir partículas eletromagnéticas com o objetivo de ficarem mais estáveis. Vou explicar assim em questão lógica. A gente tem aqui uma bolinha, ela é um núcleo atômico e ele tem uma quantidade de massa elevada. Então assim, ele quer ficar estável. Mas como ele tem muita massa, ele fica instável, daí ele acaba emitindo partículas eletromagnéticas. Esse fenômeno se chama de desintegração radioativa. Por que tem esse nome? Pois para alcançar a estabilidade, ao emitir as partículas eletromagnéticas, os elementos radioativos se desintegram. No caso, só se é radioativo o elemento que tem seu núcleo instável. Como que a gente sabe disso, né, que o núcleo é instável? Porque assim, a estabilidade do núcleo atômico é determinada pelo número de massa, que seria a quantidade de prótons, mais a quantidade de número de nêutrons. A estabilidade, ela só se rompe apenas nos átomos com um número de massa muito grande. E é isso. Então, tipo assim, a gente sabe que o elemento ele é radioativo quando ele tem uma quantidade de massa muito grande. Então, assim, esse foi o resumo do que é a radioatividade. A história da radioatividade, como ela começou, quem descobriu, etc. A radioatividade, ela foi descoberta em 1896 por Henry Becquerel. Eu não sei pronunciar muito o nome dele, mas eu vou escrever aqui na tela, eu acho, como é o nome dele. No caso, ele estava estudando sais de urânio e percebeu que eles emitiam uma radiação instável que impressionava chapas fotográficas mesmo sem luz. Ou seja, ele estava estudando lá sais de urânio e daí ele jogou sobre uma placa fotográfica e percebeu que a placa enegrecia, o que levou ao descobrimento de uma nova propriedade da matéria. O sais de urânio, ele emitiu uma quantidade de raios capaz de atravessar papéis negros e outras substâncias opacas à luz. Esse fenômeno, ele passou a ser chamado de radioatividade. E é o que a gente conhece hoje. A princípio, esses raios foram denominados de raios B, em homenagem ao descobridor, ao cientista descobridor. Mas só foi trazido os estudos profundos dessa área por um casal cujos nomes eram Pierre e Marie Curie. A Marie Curie e seu marido Pierre, eles conseguiram isolar dois elementos altamente radioativos, que eram o polônio e o rádio. A Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel. E até hoje ela é lembrada pela sua dedicação à ciência. Mesmo que ela tenha sofrido os efeitos da radiação, por causa do contato constante com esse material. Aliás, na época a gente não tinha noção do quão era perigoso a radiação para o corpo humano. Vou começar falando sobre os 3 tipos de radiação, que seria a alfa, beta e a gama, e tem a fotinha aqui do lado da lousa que a gente escreveu. E assim, eu vou começar pela alfa primeiro. Ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons, e assim, ela ela é somente carga positiva, e assim, ela tem um poder de penetração muito baixo, porque assim, qualquer coisa em que, vou dar exemplo de uma folha de papel, ela é barrada por uma folha de papel, pela própria pele, e de forma nenhuma, então, ela consegue atravessar o corpo humano, porque a penetração dela é muito baixa, é muito simples de barrar ela. E um exemplo, assim, bem simples, bem bobo, que eu posso usar pra exemplificar um pouco, tornar um pouco mais fácil entender a radiação gama, é um balão, aqueles balões de festa. Assim, eu vou usar um balão de festa porque, como eu falei, a massa dela é relativamente grande, assim, e aquele balão de festa é maior, normalmente, mas, assim, qualquer coisa barra ele. Então, se você entrar na frente, vai barrar ele. Se uma parede tiver, né, a parede, ele vai voar até ela e vai barrar ela, a parede barra o balão. Bom, agora apresentando a segunda parte, que vai ser a radiação beta. Ela é formada por elétrons e ela pode ser tanto negativa quanto positiva. E o poder de penetração dela já é, assim, médio. Por quê? Ela já não é barrada por um papel, igual a radiação gama,
Mas também, assim, ela pode ser, mas ela consegue ser barrada, como por exemplo por alumínio ou uma camada, assim, camadas finas de plástico, por um exemplo, mas ela já é um pouco mais difícil de barrar do que a radiação gama. E um exemplo, também eu só vou usar, como eu falei, exemplo simples assim, é uma flechinha de brinquedo. Ela já, por exemplo, ela é muito mais forte do que o balão, ela é muito mais resistente que um balão, só que também é muito fácil de você barrar ela, porque qualquer coisa em que você pode derrubar e tudo assim, a flecha. E a radiação beta é mais ou menos, a gente pode usar isso como exemplo, porque é mais ou menos parecido, porque ela é mais forte que a radiação gama, mas ela também não é tão difícil de barrar. Bom, pelo que eu pesquisei, em alguns casos, não sei se em todos, mas ela é usada em radioterapia também. E é uma das coisas que a gente usa no nosso dia a dia pra ajudar as pessoas com a radiação beta. Agora, falando da última que é a radiação gama, ela não é uma partícula, ela é uma onda eletromagnética, assim como a luz ou o raio-x, mas ela é muito mais enérgica ali, e ela não tem massa e nem carga elétrica, por ela não ser uma partícula. E o poder de penetração dela é muito alto, muito mais alto do que as anteriores. Ela é muito mais difícil de você barrar, porque assim, ela pode atravessar o corpo humano, materiais densos, mas é necessário chumbo ou concreto para você conseguir barrar essa radiação. E assim, ela pode ser usada assim no nosso dia a dia, ela é usada em alguns casos como em esterilização de materiais hospitalares, em alguns casos uma esterilização de comida, pelo que eu vi, mas também a radiação gama é usada em bomba nuclear, então ela é usada assim, eu acho que em quantidades, né, assim, ela pode causar muitos estragos também. E, bom, esses são os 3 tipos de radiação. E, assim, um exemplo da radiação gama que eu posso dar, assim, é uma luz forte, que, por exemplo, ela atravessa vidro, tecido, coisas assim, em que as outras não é fácil um balão atravessar, ou a flecha, os exemplos que eu usei anteriormente, mas já a luz já consegue. Então, é um exemplinho, assim, da radiação gama, em que ela consegue atravessar muito mais coisas, com muito mais facilidade, e sendo muito mais difícil de barrar, porque, poxa, não é qualquer coisa em que você, dependendo da cortina que você coloca no vidro, a luz consegue ainda passar um pouco. E a radiação gama é assim, você não consegue barrar ela com qualquer coisa. Então, é esses exemplos que eu posso dar. Agora eu vou explicar, assim, a parte do decaimento das radiações, e eu vou explicar também o decaimento da radiação alfa, beta e da gama, e eu vou começar pelo decaimento da radiação alfa, em que ela perde 2 prótons e 2 nêutrons, e o número atômico diminui em 2, e o número da massa diminui em 4. Então, toda vez em que o decaimento acontecer, sempre acontece isso. Agora, no decaimento da radiação beta, um nêutron vira próton, ou um próton vira nêutron, e o número atômico aumenta ou diminui em 1, e a massa, ela não muda, ela sempre vai ficar igual. A energia da radiação gama, o núcleo libera energia, radiação, mas não muda o número de prótons ou nêutrons, ele não muda, e porque também não tem muito o que mudar, né? E acontece sempre após um decaimento alfa ou beta. Aproveitando também, deixa de explicar a meia-vida, que é o tempo necessário para que metade de um material radioativo se desintegre, que após cada meia-vida, a quantidade diminui pela metade. Então, se você tem algum material com uma vida de 1 ano, e ele tem no começo, vamos pôr, 100 gramas, e ele tem a vida de 1 ano. Então, daqui, ele começa em 1 ano e tem 100 gramas. Então, no ano 2, ele vai ter 50. No ano 3, ele vai ter 25 e assim por diante. E é assim que funciona a meia-vida, que é usada também, né, nessas partes. A meia-vida é algo bem simples de entender. E é isso. Ela não tem muito o que falar, ela não é difícil de entender, que sempre vai ser pelo tempo de vida dela, em que ele dá assim o tempo.
Sim, pode ser 1 ano, 2 anos, assim, mas sempre a cada esse número, esses anos determinados, ele sempre vai se dividir pela metade. Eu vou explicar para vocês a aplicação da radiação no nosso cotidiano. A radioatividade não é só perigosa, ela também é usada muito pela gente em diversos setores e fatores do nosso cotidiano. Na medicina, por exemplo, ela é usada para o tratamento por câncer, que seria, no caso, a radioterapia. E ela também é utilizada muito pra gente conseguir ver se tem um osso quebrado. Tipo, raio-x. Na indústria, ela é utilizada para esterilizar alimentos e instrumentos cirúrgicos. Que é o que garante pra gente que eles fiquem livres de micro-organismos. E também é usada para emitir a espessura de matérias como papel e metal. No caso, assim, ela é muito usada em grandes produções de alimento. Tipo, a gente tem lá a plantação de morango. Ela é esterilizada, a radiação é usada para esterilizar, para que a gente não tenha uma procriação de fungos. Na produção de energia, a gente tem as usinas nucleares, que elas usam o processo da fissão de elementos radioativos, como urânio, para gerar a eletricidade. E na arqueologia, a gente usa o carbono 14 para fazer a datação. Perdão, que eu anotei isso aqui para falar melhor para vocês. Deixa eu ler. Para fazer a datação de fósseis e objetos antigos, ajudando a descobrir a idade dessas peças históricas. O 7, que é sobre os malefícios da radioatividade. Apesar das vantagens que a gente tem com a radioatividade, ela pode ser muito perigosa. Por exemplo, quando o corpo humano ele é exposto a uma alta quantidade de radioatividade, pode haver danos ao DNA, causados por mutações, pode causar câncer ou até mesmo a morte. Por isso, o manuseio de materiais radioativos precisa ser feito com muito controle, blindagem e equipamento de proteção. Em locais como usinas nucleares ou hospitais, existem normas rigorosas para garantir a segurança dos trabalhadores e da população. Um desses casos, por exemplo, que deu muito errado na segurança foi o caso de Chernobyl. A gente sabe que até hoje lá contém elementos radioativos e é extremamente perigoso você chegar perto da usina pela alta quantidade de radiação. Quando o nosso corpo é exposto a pequenas partículas, a gente pode ser exposto. Tipo assim, a gente pode fazer raio-x algumas vezes ao ano, não tem problema nenhum. Mas quando a gente é exposto a uma grande quantidade, o nosso corpo sofre mutações. Você não vai virar um ET, tá, gente? Mas, tipo assim, o seu corpo começa a produzir umas células estranhas, tipo, por exemplo, o câncer. Ou, por exemplo, você pode chegar à morte. Ele começa a matar as suas células. Então, assim, tomem cuidado com o que vocês mexem e, assim, respeitem normas de hospitais, gente. Então, eu sou o Kaique e eu vou falar sobre fissão e fusão nuclear. A fissão é quando um átomo pode ser geralmente um átomo pesado, como plutônio e urânio, que ele é enviado um nêutron para ele, onde acontece uma fissão, onde ele rompe e ele é dividido em dois produtos. E essa fissão, quando ocorre, é liberado energia em forma de calor. Então é muito comum ser usada em usinas nucleares. Mas também, quando acontece essa liberação de energia em forma de calor, é liberada também radiação. Já a fusão é um processo que ela exige muito mais calor. Porque é quando dois átomos, geralmente leves, como o hidrogênio, se juntam, para formar um hélio. E quando dois átomos se juntam para formar um só, isso também libera uma energia massiva, muito mais do que a fissão. Só que a gente, aqui na Terra, não tem um equipamento que gere uma temperatura tão absurda. Onde é comum ver isso? No Sol, quando os átomos de hidrogênio vão se juntando e virando hélio, que ocorre sempre lá no Sol, por ser quente e por ter bastante matéria.
Agora, sobre equipamentos de proteção. A gente pode usar várias estratégias, como a própria ventilação do ar, sempre ter um lugar com uma boa ventilação. Roupas como colete, calça, bota, luvas com filtro HEPA. E também nas fontes de radiação serem revestidas de uma barreira de concreto grosso, aço ou chumbo.